progressos científicos em relação à AIDS são evidentes. Passamos dos 18 a 20 comprimidos diários no início da epidemia para apenas um nos dias de hoje. No entanto, a notícia que as pessoas mais esperam dos cientistas é sobre a cura da doença. E eles trabalham com esta esperança. Na Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, o infectologista Ricardo Sobier Dias e seu grupo trabalham para derrubar as 3 barreiras que têm impedido pesquisadores do mundo inteiro de encontrar a cura da AIDS. Uma das barreiras é o fato de que o tratamento que a gente tem hoje em dia, ele não é completamente eficaz. Apesar da gente tratar as pessoas e a quantidade de vírus que ela tem no corpo fica muito baixa, a ponto da gente não enxergar com os testes que a gente tem, a gente ainda sabe que o vírus continua se multiplicando. O diretor do Laboratório de Retrovirologia da Unifesp diz que os vírus também se escondem em células inativas. A célula que ele está infectando fica desligada e aí a gente teria que fazer com que essas células que estão latentes, desligadas, voltassem a funcionar para o remédio matar o vírus. E a terceira barreira é o fato de que o vírus se esconde em locais que a gente chama de santuários. Santuário é o local onde tem o HIV, mas o remédio não chega muito bem. Normalmente é o cérebro, é o testículo, o ovário, são alguns órgãos que a gente chama de órgãos linfóides, é o timo. Então a gente teria que ter algum mecanismo para fazer com que o medicamento funcionasse mais nesses locais que são os santuários. Ao atingir as células responsáveis pela defesa do corpo humano, o HIV se reproduz numa velocidade de 2 bilhões de novos vírus por dia, um vírus mutante. Por isso, difícil de combater com um remédio ou uma vacina. Eu costumo dizer sempre que vacina é como se fosse a arte imitando a vida. A vida ela é muito eficaz em proteger a gente contra algumas doenças depois que o nosso corpo aprende essa proteção. Por exemplo, o que é a vida? Se você tem uma infecção viral com uma catapora, por exemplo, o seu corpo aprende a eliminar esse vírus e aprende a te proteger contra futuras invasões desse vírus. A pessoa tem catapora, ela não vai ter uma segunda vez. A vacina, que é a arte, ela engana o seu corpo. Ela pega um pedacinho de um vírus ou um vírus atenuado, injeta numa pessoa e o seu corpo pensa que você está tendo aquela infecção. Pensa que você está tendo uma catapora, por exemplo, e vai se proteger com relação a futuras invasões desse vírus. Acontece que nenhuma vacina é tão eficaz quanto ter a doença e ficar protegido. Ou seja, a arte ela não é tão eficaz quanto a vida. E o que acontece com o HIV é que não existe nenhuma pessoa no mundo que adquiriu o vírus e eliminou esse vírus de forma espontânea. Mas a ciência já registrou uma cura. Timothy Brown, conhecido como paciente de Berlim. O Tim Brown, paciente americano que recebeu uma medula resistente ao HIV. É uma medula que não se infecta pelo HIV na hora que ele foi se tratar para uma leucemia que ele desenvolveu e ele se curou. Então o conceito está provado, já tem uma pessoa curada, a gente pode curar as pessoas. Agora a gente precisa achar um caminho que seja factível, que seja tangível. Não dá para fazer transplante de medula numa quantidade grande de pessoas, porque isso vem com um risco grande da pessoa morrer. Mas enquanto a cura não chega, algumas estratégias ajudam a diminuir a transmissão do vírus. Quem toma o coquetel de medicamentos tem chance menor de passar o vírus. Então, estudos pegaram as pessoas que estão engajadas em atividade de alto risco de aquisição do HIV e eles provaram que o uso do medicamento faz com que você possa bloquear essa chance de adquirir o vírus. O cientista acredita que a cura não está tão longe, mas ela chegará primeiro para quem tem menos vírus no organismo. E para isso, ela teria que se tratar precocemente. Quanto mais cedo a gente começa a tratar, menor a quantidade de células latentes a gente vai ter no nosso corpo e mais perto da cura a gente estaria. Então talvez a cura não chegue para todo mundo no primeiro momento, mas eu calculo que nos próximos anos a gente vai ter muita novidade com relação a isso. Enquanto a tão sonhada cura não vem, é preciso muita concentração, tanto das pessoas quanto do poder público, para uma questão que se dissemina especialmente entre a população mais jovem.
Com os coquetéis e outros medicamentos, dá para conviver com o vírus da AIDS. Um grande engano. Existem sim os efeitos colaterais. Existem alguns efeitos a curto prazo, né? Então, por exemplo, uma anemia, uma alteração gástrica, né? São efeitos mesmo. Mas existem alguns efeitos colaterais a longo prazo, né? Então, por exemplo, as medicações, alguns antirretrovirais, eles dão a síndrome lipodistrófica, né? Então, o que é a síndrome lipodistrófica? O paciente do HIV, ele começa normalmente a afinar braço, afina perna, tem um afinamento do rosto, né, que fica bem evidente, aumenta o abdômen, pode ter giba, né, aquela corcunda, né, nas costas, aumenta colesterol, triglicérides, aumenta o risco dele ter um infarto do miocárdio, aumenta o risco, né, dele ter um acidente vascular cerebral, aumenta o risco, por exemplo, de ter uma insuficiência renal, né. Então, não é uma questão muito simples. Por isso que a gente fala que o paciente tem que tomar medicação e tem que fazer o acompanhamento. Porque no acompanhamento, a gente consegue detectar precocemente essas alterações e interferir para que o paciente não evolua para essas alterações, né? Outras informações, dicas que você não conseguiu anotar, estão lá na nossa página na internet, tvt.org.br. Você pode rever o nosso programa e encontrar sites que tratam de DST-AIDS, como estes que indicamos a seguir. agenciaaids.com.br, aids.gov.br, aids.org.br. A indústria farmacêutica movimenta bilhões de dólares com os antirretrovirais e outros medicamentos para combater o HIV. Talvez venha daí a desconfiança de que, por questões financeiras, a cura da AIDS pareça tão distante. Nossa especialista prefere acreditar que a cura ainda demore pela resistência e mutações do vírus, ou seja, estamos diante de um desafio científico muito grande, mas que já caminhou bastante. Diante deste quadro, prevenção é ainda a melhor solução. O Bom para Todos fica por aqui. Até a próxima!